Olá! Vamos juntos mergulhar numa das passagens mais profundas da Bíblia para a gente entender a verdadeira e completa identidade de Jesus Cristo, assim como o livro de Colossenses nos mostra. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Uma pergunta que ecoa há séculos. E é exatamente essa questão que o apóstolo Paulo decidiu responder de uma vez por todas para uma comunidade que estava, digamos, perdendo o foco. Sabe, o problema ali em Colossos não era que as pessoas negavam Cristo. O perigo era mais sutil. Elas estavam diminuindo ele. Alguns mestres o colocavam no mesmo patamar de anjos e outros seres, como se ele fosse só mais um degrau na escada até Deus. Isso, claro, acabava com toda a sua autoridade. É exatamente aqui que a nossa jornada começa. A carta de Paulo aos Colossenses é uma resposta direta, poderosa a esse desafio. Ele vai reafirmar o lugar supremo e único de Cristo. Mas como é que ele constrói esse argumento? A primeira grande declaração de Paulo vai direto ao ponto: a natureza de Deus. Como a gente pode conhecer um Deus que é, por definição, invisível? A resposta de Paulo é simples. Ok, vamos parar aqui um pouquinho. A palavra grega para imagem é icon, que não significa só uma semelhança, mas uma representação exata. O que Paulo está dizendo é que Jesus não é apenas parecido com Deus. Ele é a manifestação visível e perfeita de um Deus que olho nenhum jamais viu. E é aí que tudo se encaixa. A vida de Cristo, suas palavras, suas atitudes, não são só um bom exemplo para a gente seguir. Elas são uma revelação direta do caráter, da misericórdia e do amor do próprio Deus Pai. Essa citação aprofunda ainda mais essa verdade. Todo o ministério de Cristo, do começo ao fim, foi Deus se manifestando aqui na Terra, tirando as sombras e mostrando quem Ele é de verdade. Bom, agora a gente chega num título que historicamente já causou muita confusão. Se a Bíblia chama a Cristo de primogênito, isso quer dizer que ele foi o primeiro ser a ser criado? A resposta que a própria Bíblia dá pode surpreender. E olha, a resposta para essa pergunta é absolutamente crucial. Porque se Jesus fosse um ser criado, por mais importante que fosse, ele não poderia ser o Deus Criador. Então, o que esse título, primogênito, realmente quer dizer? E aqui está a chave para a gente entender tudo. Na cultura da época, primogênito era um título de soberania, de herança. Tinha a ver com a posição de honra máxima e não com a ordem de nascimento. Dá uma olhada nesses exemplos da própria Bíblia. Isaque, e não Ismael, foi o herdeiro. Davi, que era o caçula de 8 irmãos, foi chamado de primogênito por Deus em termos de realeza. Ou seja, o título significa supremacia, autoridade máxima sobre toda a criação. A partir daqui, Paulo expande a autoridade de Cristo para uma escala cósmica. Ele não é apenas supremo, ele é a origem e a razão de ser de absolutamente tudo que existe. O ponto aqui está nessas duas expressões, por meio dele e para ele. Cristo não é só o agente que fez tudo acontecer. Ele é o propósito final da criação. O universo inteiro foi feito para ele. E quando Paulo fala todas as coisas, ele não deixa nada de fora. Ele está falando de toda a realidade que existe, desde o que a gente consegue ver até as mais altas hierarquias de anjos e seres espirituais. Nada, absolutamente nada, está fora do seu poder criador. Para pensar nisso um segundo. O universo não está só funcionando sozinho. A força que impede que tudo se desfaça no caos é o poder contínuo de Cristo. Ele é, literalmente, a cola que mantém toda a existência unida. E da mesma forma, a liderança dele sobre a igreja, que é o corpo, não é a de um chefe autoritário. Ele é a fonte de vida, de nutrição, de crescimento, que faz com que esse corpo funcione e cresça em unidade. Agora, nós chegamos no clímax de todo o argumento de Paulo. Por que toda essa supremacia dele é tão importante? A resposta está no evento central de toda a história, a cruz. O que Cristo fez não foi só para a humanidade, teve um impacto cósmico. A cruz foi o ato que possibilitou a paz e a reconciliação para todas as coisas, tanto na terra como nos céus. Esse momento mostra o drama cósmico que estava acontecendo. A cruz não foi apenas um evento aqui na Terra. Foi um espetáculo para todo o universo, revelando um tipo de poder e de amor que nunca tinham sido vistos antes. Por muito tempo, uma imagem distorcida de Deus o pintava como um tirano. A cruz destruiu essa mentira para sempre.
Ela demonstrou que Deus está disposto a se sacrificar, por amor, para salvar a sua criação. E esse é o ponto final. As nossas dúvidas mais profundas são sobre quem é Deus. Se um ser menor, um anjo ou um profeta tivesse vindo, as respostas não seriam suficientes. Só o próprio Deus poderia revelar quem Deus é e resolver o problema do pecado de uma vez por todas. Ok, depois de explorar uma teologia tão grandiosa, a pergunta naturalmente se torna pessoal. Como é que essa visão de Cristo impacta a nossa vida hoje? Toda essa verdade nos leva a uma reflexão muito séria. Se Ele é o Criador, o sustentador e o reconciliador de tudo, a pergunta que fica para cada um de nós é essa que está na tela. Afinal, a supremacia de Cristo não é só uma doutrina para a gente acreditar, mas uma realidade para a gente viver. Se essa análise trouxe clareza e foi uma bênção, curta e compartilhe este conteúdo. Muito obrigado pela companhia nesta reflexão.